Fala pessoal, eu sou o psicólogo Janison Guilherme e nesse vídeo vamos abordar tudo, exatamente tudo o que você precisa saber sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes pessoal, peço encarecidamente, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no botãozinho inscreva-se, deixa seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo caso você ache ele útil, porque isso vai fortalecer o canal e com isso você irá disseminar o conhecimento da psicologia 4.0. Sem mais delongas, vamos para o que realmente importa, o conteúdo do vídeo. O transtorno de personalidade narcisista, ou TPN, é um distúrbio psicológico caracterizado por padrões de grandiosidade na imaginação da pessoa que possui o transtorno, como também na forma que essa pessoa se comporta. Há também a necessidade de admiração excessiva e falta de empatia. Indivíduos, pessoas narcisistas, frequentemente têm uma visão exagerada da sua própria importância. Acreditam ser superiores aos outros e que precisam de um tratamento especial. E é claro que esses traços de comportamento, de personalidade, pode acarretar em dificuldades de relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos, familiares e no trabalho, como também dificuldades no funcionamento diário. E quais são as principais características do transtorno de personalidade narcisista? A primeira característica é o sentimento exagerado de importância. A pessoa com esse transtorno acredita que ela é a única ou especial, e só pode ser compreendida por pessoas especiais ou com alto status. Se colocarmos um exemplo, pode ser aquela pessoa do escritório, e ela é do administrativo, só que ela se sente tão importante que só consegue tratar sobre os assuntos da empresa com o gerente, com o executivo, sendo que há pessoas acima dela que podem lidar com a situação. Uma segunda característica é a necessidade de admiração constante. E a pessoa fica irritada, fica frustrada quando não recebe a admiração, quando não recebe a atenção que ela entende que merece ter. Uma terceira característica é a falta de empatia, que se expressa na dificuldade de reconhecer ou se identificar com os sentimentos e necessidades dos outros. Isso pode acarretar em comportamentos insensíveis ou desconsideração pelos sentimentos alheios. Uma quarta característica bastante comum é a exploração dos relacionamentos interpessoais. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista podem explorar as outras pessoas para alcançar os seus objetivos, sem considerar as necessidades e os direitos daqueles com quem ela se relaciona. Uma quinta característica é a sensibilidade à crítica. Apesar de aparecerem autoconfiantes, essas pessoas são extremamente sensíveis a críticas, o que pode gerar reações desproporcionais, como raiva e desprezo. Uma sexta característica é a crença de que elas merecem um tratamento especial. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista geralmente acreditam que devem ser tratadas de maneira diferente ou melhor do que os outros, especialmente pela imaginação que ela possui de superioridade. Uma sétima característica, invejar os outros ou a crença de que os outros a invejam. Isso se expressa porque pessoas narcisistas, muitas das vezes, se sentem ameaçadas por outras pessoas que podem ser mais bem-sucedidas que elas. E por esse fator, talvez ela sinta inveja dessas pessoas. Bom pessoal, essas foram algumas características do transtorno de personalidade narcisista. Agora vamos para as causas e fatores de risco. É importante ressaltar que as causas exatas ainda não são compreendidas, mas acredita-se que a combinação de fatores ambientais, genéticos e psicológicos possa estar envolvida. E nesse sentido, algumas causas incluem, por exemplo, o ambiente familiar, que está relacionado a pais excessivamente críticos, ou ao contrário, pais excessivamente indulgentes. Podem contribuir para o desenvolvimento de um transtorno de personalidade narcisista. Uma outra causa está relacionada a traumas emocionais e abuso na infância. Experiências de negligência ou abuso podem influenciar na formação de uma personalidade que resultem, no futuro, em um transtorno narcisista. Uma outra causa está intimamente relacionada com fatores genéticos e biológicos. Estudos sugerem que há uma predisposição genética para o desenvolvimento de transtornos de personalidade, incluindo o narcisista. Agora vamos para o diagnóstico. O diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista é realizado especificamente por um profissional de saúde mental, seja ele psicólogo, psicóloga, seja ele psiquiatra. E é claro que esse diagnóstico ele é obtido por meio de uma avaliação clínica, que inclui entrevistas, questionários, escalas
inventários que visam entender as dimensões cognitivas, as dimensões de personalidade, e também é muito utilizado a observação dos comportamentos, ou seja, como a pessoa se apresenta diante de determinadas situações. E o diagnóstico, pessoal, é baseado no DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E para que uma pessoa seja diagnosticada com esse transtorno, é necessário que ela apresente pelo menos 5 dos principais sintomas. Para que possa ser mais compreensivo para vocês, eu vou falar aqui alguns sintomas, como por exemplo, um sentido grandioso de autoimportância, a crença de ser único e só pode ser compreendido por pessoas especiais, exigir admiração excessiva, ser explorador nas relações interpessoais, déficit de empatia, demonstrar inveja dos outros e acreditar que os outros o invejam, mostrar comportamentos e atitudes arrogantes. Esses são alguns sintomas inerentes ao transtorno de personalidade narcisista. Só que, para ser diagnosticado, é necessário por pelo menos 5 dos sintomas que eu citei aqui. Uma ressalva, pessoal, os sintomas que eu apresentei não é para ser base para vocês de ficar diagnosticando ou se autodiagnosticando com base nos sintomas. É necessário que haja uma avaliação clínica por um profissional de saúde mental capacitado, sendo ele psicólogo ou psiquiatra, e ele vai embasar-se em inventários, escalas, testes, observações comportamentais. Então não é algo simples, é algo que precisa de um acompanhamento. Vamos seguir agora com o tratamento. O tratamento do transtorno de personalidade narcisista pode ser muito desafiador, pois pessoas com esse transtorno frequentemente não reconhecem que o têm. Contudo, pessoal, a psicoterapia, somente é baseada em terapia cognitivo-comportamental, a terapia baseada em psicodrama, podem ser úteis para auxiliar a pessoa, o paciente, o cliente, a entender os seus comportamentos, a entender o porquê se apresenta de determinada maneira diante de determinadas situações, bem como também a auxiliá-lo a desenvolver melhores habilidades nos relacionamentos interpessoais. E o foco no tratamento geralmente está em desenvolver uma melhor empatia, trabalhar a autoimagem e o sentimento de grandiosidade, auxiliar a pessoa a lidar com as suas frustrações e com as críticas de uma melhor maneira, auxiliar a pessoa também a desenvolver a habilidade de se relacionar com outras pessoas de maneira que reduza, aquela necessidade de explorar os outros. São algumas demandas que podem ser trabalhadas com as pessoas que são diagnosticadas com o transtorno de personalidade narcisista. É claro que, pessoal, é importante dizer, que a pessoa não apresenta comportamentos de falta de empatia, sentimento de grandiosidade, porque ela possui o transtorno de personalidade narcisista. Na verdade, ela é diagnosticada com o transtorno de personalidade narcisista porque ela apresenta esses comportamentos, porque ela apresenta esses sintomas. Além desse tratamento mais comportamental, mais relacional, há também o tratamento medicamentoso. E isso vai de caso para caso. Há casos que precisam desse tratamento para tratar sintomas associados, inerentes à depressão, à ansiedade, mas o tratamento principal para o transtorno de personalidade narcisista continua sendo a psicoterapia. Como eu disse anteriormente, pessoal, o transtorno de personalidade narcisista ele é muito complexo. Como qualquer outro transtorno de personalidade, requer uma abordagem cuidadosa e compreensiva. Embora o tratamento possa ser difícil, muitas pessoas com transtorno de personalidade narcisista podem melhorar sua qualidade de vida. Bom, pessoal, chegamos ao fim e espero sinceramente que esse vídeo tenha feito sentido para você. E se fez, por favor, compartilhe ele com outras pessoas. É claro que esse vídeo não serve para diagnóstico. Se você apresenta algum sintoma, procure ajuda profissional e busque realizar uma avaliação clínica para entender melhor o que você está sentindo, como você está se comportando. Espero realmente que vocês fiquem bem e até mais.